Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, galera. Antes que eu me esqueça, se inscreve no canal, ative o sininho, dá o like aí no vídeo, pro vídeo vocês não estar perdendo nenhum conteúdo aí do Mengão. Vou estar postando dois a três vídeos aí por dia, a cobertura aí, noticiário, tudo dia a dia do Flamengo aí, vou estar postando pra vocês. Valeu galerinha, tamo junto, saudações rubro-negra, isso aqui é Flamengo, vamos pro vídeo. Não dá. A realidade do Flamengo é uma, do Palmeiras é outra completamente diferente. O Flamengo jogou um campeonato no Rio de Janeiro, gente. O Rio de Janeiro, dos estaduais, não está entre os mais fortes. E o campeonato estadual de São Paulo é, de fato, mais forte. Você tem 5 times na Série A no Campeonato de São Paulo e 9 dos 16 times que jogam o Campeonato Paulista disputam ou a Série A ou a Série B. Então é um campeonato forte. Então serve de referência, serve de parâmetro para a gente poder estabelecer quem vive um momento melhor. O Flamengo está começando agora a fazer jogos importantes a partir já da semifinal do Campeonato do Rio de Janeiro. Né? E ele perde, inclusive, a decisão para o Fluminense, mas o Palmeiras foi mais testado nesse início de 2022 do que o Flamengo, né? Não tem a menor dúvida disso. Agora, quem está melhor nesse momento? Palmeiras, nos 3 últimos jogos, não foi bem, né? Esse é o que chama atenção, né? Porque se você pegar desde o começo do ano até agora, o Palmeiras estava melhor do que o Flamengo. O Flamengo estava completamente indeciso, sem um norte, torcedor reclamando, escalação que não agrada, Andrés Pereira na alça de mira dos torcedores, enfim. Mas o Flamengo começou a fazer um campeonato brasileiro interessante. Tudo bem, empatou o primeiro jogo fora de casa contra o Atlético Goianiense, mas já pegou o São Paulo e deu um sapeca no São Paulo no Maracanã. Então vai ser um grande jogo, Interessante a pergunta que foi feita aí no começo, se é o maior clássico, se é o grande rival, etc e tal. Infelizmente, no Rio de Janeiro, o Flamengo hoje não encontra um rival. Essa é a história do futebol do Rio de Janeiro, eu não posso fazer nada, entendeu? Enquanto que em São Paulo, o futebol vai muito bem, obrigado, à exceção do Santos que está capengando aí, mas o trio de ferro vem muito bem. Embora o São Paulo também tenha dívidas grandes, mas é um time que se mostra sempre competitivo, está sempre brigando, chegou na final do Campeonato Paulista, ganhou no ano passado. O Flamengo, nada de braçada. Então, para o Flamengo, talvez hoje, de fato, o Palmeiras seja o grande rival, mas eu concordo com o Facincani. O grande rival do Corinthians jamais vai ser qualquer outro time a não ser o Corinthians. Do Palmeiras, o Corinthians. Até porque o Corinthians, ele, assim como o Flamengo, ele tem uma força muito grande, né? Dificilmente esses times vão desmoronar, como aconteceu com o Fluminense, Botafogo e está acontecendo com o Vasco agora. Inclusive faz uma campanha aí que não agrada nesse início de Série B. Eu tô olhando as mensagens aqui, né? Porque a gente leu no começo, tem mais aqui. O Alex fala que o maior rival do Flamengo hoje é o Galo. E talvez pela Supercopa, né? Que ficou no caminho ali. E o Vidal fala, praticamente todo time é rival do Flamengo. Ninguém quer perder. Mas pra mim o nosso rival é o Vasco. Odeio perder pra eles. E aí um rubro-negro falando aqui. Mas nesse momento, né, ô Facincani, eu acho que tem o lado, né? O Flamengo olha para o Palmeiras hoje. E aí, para a gente trazer para esse recorte hoje de ascensão de clubes, o Palmeiras já estava um nível acima nessa reconstrução do Flamengo. O Flamengo no Campeonato Brasileiro agora, você vê que chegou no mesmo lugar para essa disputa ser matematicamente equilibrada? Tudo bem, Daniel? Beijão para ti. Tudo bem, senhor Pedro? Bom, José Elias. Sim, eu estou, como eu falei para o Pedro dos Anjos, nosso gestor hoje, estou estrelado em homenagem a ele, que é cruzeirense. Vai tá puxa-saco, enfim. Vamos lá. Não, péssimo isso, brincadeiras à parte. Nação Cruzeiro, nosso Martin Scorsese ali do outro lado, né? Sempre muito bem. Tá, melhorou, né? Eu fui bem. O quê? Martin Scorsese tá bom. Pra quem? Pra mim? Pro senhor, tá bom? Não, esquece isso, toca o barco. Ele é bom. Toca o barco. Enfim. Barato. Vamos lá. Ele ficou bravo comigo. Muito. E em relação ao também o fã de esporte, é o seguinte. O momento do Campeonato Brasileiro, ele também se dá muito em relação ao que terminou a final da Libertadores do ano passado. Então o tempero desse jogo tem muito a ver ainda
com o que Palmeiras e Flamengo têm disputado recentemente. Eles disputam os principais títulos, o grande objetivo que era do Flamengo vencer a Libertadores no ano passado em Montevideo, num lugar que era todo místico em favor do Flamengo, com torcida favorável e tudo mais, que não aconteceu. Isso tem um peso de ainda mostrar para o torcedor do Flamengo que talvez pela sequência que Flamengo e Palmeiras jogos com vantagem do Palmeiras, para o flamenguista aquilo terá sido um ponto fora da curva, mas que a gente já explicou aqui, não foi só um ponto fora da curva, foi um trabalho que o Palmeiras fez em relação a esse jogo. Então a competência daquele jogo não foi só um resultado de prorrogação, foi todo um contexto que o Abel criou, mas ainda assim tem um alimento, né? E mais do que isso, o começo de campeonato do Flamengo, ele é melhor que o do Palmeiras. Então, como ele tem 4 pontos em relação a um do Palmeiras e podendo, obviamente, né, chegar a uma vantagem de caso vença o Palmeiras de abrir 6, e a gente sabe que esses times perdem muito pouco no campeonato. Por que eu digo isso, de perder muito pouco? Porque o nível que o Flamengo, que o Palmeiras, que o Atlético Mineiro, que essas equipes que estão brigando pelos títulos principais no Brasil, elas apresentam de sequência, a gente dificilmente vê o Atlético tropeçar 2 rodadas para perder 6 pontos, ou o Flamengo tropeçar 2 rodadas perdendo 6 pontos. Você pode ter assim, um empate, aí você vence de novo, aí perde, aí ganha 2, aí empate. Então, são momentos do campeonato que ninguém às vezes consegue ganhar uma sequência tão larga de vitórias ou de abrir muita vantagem, como fez o Atlético no ano passado e por isso que foi campeão. Então, dificilmente esses times perdem pontos. Então, mesmo no começo do campeonato, você abrindo 6 pontos de vantagem em relação ao rival que vai ser direto por título, para o Flamengo tem um peso significativo. Então esse jogo ganha esse viés de olhar para o que aconteceu em novembro, mas se meio que essa história de revanche para mim só se dá em Libertadores, né? Se o Flamengo tira o Palmeiras em Libertadores ou vence uma final, aí ele consegue inverter o que foi a situação, porque o peso é muito grande. Ó, o simbolismo naquele jogo, ele é muito grande, muito maior que o jogo de terceira rodada de Brasileiro, de, sei lá, 24ª rodada de Brasileiro quando forem se encontrar depois. Mas o fato é que essa partida, ela hoje conta para abrir uma vantagem de um rival que está num começo muito ruim de campeonato contra outro que se abre 6 pontos. Olha, uma vantagem bem significativa para administrar. Mas é uma partida equilibrada, para botar vocês dois na roda aqui, quero ouvir também o Pedro, Zé, é uma partida equilibrada, a gente pode colocar assim, principalmente olhando o ataque de um, a defesa do outro, a gente pode começar a destrinchar esses detalhes aqui também, né? Muito, Dani, muito. Eu acho que, não diria nem 2018, mas eu acho que de 2016 para cá, quando o Flamengo começa a estabilizar sua situação financeira e começa a fazer um investimento outro pontual, depois principalmente em 2018, aquela reta final, brincadeira de cheirinho, um ganha, o outro ganha em 2019, devolve, no caso da provocação. Qualquer jogo envolvendo Palmeiras e Flamengo, ele será disputado. Você pode ter um Flamengo em viés de baixa, você pode ter um Palmeiras muito superior, ou você pode ter um Palmeiras tropeçando em Brasileiro e o Flamengo se recuperando. Qualquer cenário, de momento, ele acaba sendo equilibrado pela rivalidade construída ao longo dos últimos anos. São os 2 principais times da última, talvez, meia década do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro agora tentando colocar a cabecinha ali, entrar na briga. O Corinthians vai ser sempre o grande rival do Palmeiras, o Vasco vai ser sempre o grande rival do Flamengo. Só que você tem momentos do futebol nacional, rivalidades pontuais. A gente já teve um Atlético Mineiro e um Flamengo, a gente já teve um Corinthians, a gente comentava muito o Rincon da semana passada, aquele Sim. Corinthians, Vasco, Palmeiras do final da década de 90. A gente já teve um Corinthians do início de década de 2010, depois um Cruzeiro ali disputando protagonismo. Nesse momento, Flamengo e Palmeiras disputam esse protagonismo, esse holofote. Então, todo jogo acaba sendo equilibrado, independente do momento. É muito curioso a gente observar que há 10 dias atrás a gente estava festejando o amplo favoritismo do Palmeiras em qualquer partida que fosse, e o Flamengo se recuperando, torcida em aeroporto, torcida em porta de CT, Paulo Souza sai, não sai, naquele debate todo. E hoje a gente vê um Flamengo que conseguiu se equilibrar em pouco tempo, fez ali sua pontuação na Libertadores, seus 4 pontos no Brasileiro. O Palmeiras que ainda não venceu, ainda não convenceu, digamos assim, no Brasileiro, ainda não mostrou aquela força. Então acho que está tudo muito nivelado, e acho que isso diz muito da importância desse jogo de amanhã. Se seu sorrisinho aí meia boca é o quê? Você tá meio nervosa porque você é uma grande fã do futebol? É que eu tô pensando na expectativa que se cria em torno desse jogo. Mas né? eu acho que não tem como ser diferente. De Libertadores. Flamengo, Palmeiras e Atlético, qualquer duelo desses 3 times, a gente vai sempre tratar com esse peso de parece uma final fora de hora. Sabe o negócio que eu acho que eu tava pensando, por exemplo? Claro. Desde que o Flamengo monta esse timaço de 2019, o que acontece? Ele ganha uma Libertadores, o Palmeiras ganha 2. E uma das Libertadores que o Palmeiras ganha do Flamengo é em cima do Flamengo. Então o Palmeiras tem hoje o
Perdão, o Flamengo tem hoje o Palmeiras como uma pedra no sapato dele. O Palmeiras não. Então por isso que eu acho que nesse momento ele é mais do que o Atlético. O Atlético, qual foi a decisão de Atlético e Flamengo? Não teve um embate assim entre eles, né? Entende? Agora entre o Palmeiras está medindo mais força com o Flamengo do que o Atlético. Talvez o Atlético ganhar de repente daqui 2, 3 anos possa mudar. Mas eu acho que o desenho que se faz nesse momento agora é mais do Palmeiras com o Flamengo do que o Atlético com o Flamengo. Boa, para te ouvir também, Zé. Boa Entra tarde, aí na discussão. boa tarde, Dani, Pedro, Facinca, Estrelado, né? Seu Sormani. Eu acho. Eu acho assim, eu acho que hoje nós temos uma rivalidade pontual em relação a Flamengo e Palmeiras, muito por conta daquilo que as duas equipes estão construindo. Como o Pedro falou e foi feliz. Eu acho que existe uma rivalidade sim muito grande entre Atlético e Flamengo, por toda a história que existe entre essas duas equipes, 87, aquelas coisas todas lá. É só lembrar o ano passado o que aconteceu, a questão do. Nós vimos aí na pré-Supercopa, né? Sim, o que aconteceu entre as trocas de carinhos, né? Entre os dirigentes de Atlético Mineiro e Flamengo. Mas acho que hoje a grande rivalidade, existem as rivalidades pontuais, e as regionais e as nacionais, né? Essa rivalidade nacional entre Palmeiras e Flamengo, ela é muito grande, ela é muito forte.